Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas aí? Espero que estejam todos com saúde e que a gente possa ter bastante força e ânimo nessa jornada aí que tem bastante desafio, né, para a gente enfrentar. Nós vamos então para o quinto capítulo hoje do livro, Quem Canta, o que cantar na liturgia. Então, é o quinto capítulo, Ministério Litúrgico do Salmista, da salmista também. Vamos lembrar um pouquinho o que a gente viu até agora. Capítulo 1, a gente falou sobre a ministerialidade da Assembleia Litúrgica, né? Qual que é o papel da Assembleia Litúrgica, o que a Assembleia Litúrgica está fazendo lá na missa, nas celebrações. Capítulo 2, a gente lembrou qual é o ministério do regente ou do animador do canto e da música litúrgica. E o capítulo 3, nós falamos sobre o ministério do coral ou do grupo de cantores. E, por fim, o último capítulo foi sobre o Ministério Litúrgico dos Instrumentistas. Hoje a gente vai falar um pouquinho do valor dos salmos na liturgia cristã. A gente vai lembrar que o salmo é uma fonte inesgotável de espiritualidade que veio lá da tradição judaica. Foi perpassando, né? Jesus ensinou para os discípulos, que foram ensinando para os outros seguidores até chegar na gente. O salmo nada mais é na nossa liturgia do que uma palavra cantada. E mais do que cantado, ele deve ser proclamado. Então, não é ir lá cantar de qualquer jeito, cantar qualquer melodia. Tem que ser uma leitura, uma palavra cantada com toda a sua importância. É um diálogo também entre o salmista e a assembleia. Então, o salmista canta um pedaço, a assembleia responde. E aí depois o salmista canta mais um pedaço, como se fosse uma conversa entre a assembleia e o leitor, o salmista, no caso, quem está cantando. E aí, todo o conteúdo do salmo, ele deve atingir a todos de forma plena e frutuosa. Lembra que a gente falou lá no capítulo 1, também depois a gente falou no capítulo 2, que uma das funções da equipe de canto é fazer com que a assembleia participe de forma plena e frutuosa. O salmo faz parte dessas músicas que nós, a equipe de canto, temos que estar valorizando e fazendo com que toda a assembleia participe de maneira plena e frutuosa. Então, o conteúdo, o que é o conteúdo do salmo? A palavra, a mensagem, ela tem que sobressair a qualquer outra questão referente ao salmo, tá bom? E aí, de novo, todos os capítulos, o Frei Joaquim traz isso pra gente, que o ministério da música litúrgica, ele requer formação. E o do salmista também. Então, o que é importante para que a gente lembre como função do salmista? Esses quatro itens, o Frei Joaquim, ele copiou lá, ele trouxe de uma reflexão da Ione Busti, que é uma grande liturgista, que tem um livro que chama sobre o Ministério Litúrgico do Salmista, tá bom? Então, ele trouxe de lá isso. Então, são duas pessoas muito importantes na liturgia dizendo isso para a gente. Que é necessário estudar cada salmo e a sua relação com as demais leituras e com o projeto de salvação de Deus. Então, olha só, quando a gente vai cantar um salmo, a gente não tem que pensar só na melodia que a gente vai lá escolher para cantar aquele salmo. A gente tem que estudar esse salmo. A gente tem que rezar esse salmo para que a gente compreenda qual que é o papel dele na liturgia daquele dia, daquele momento, daquela festa, daquela celebração litúrgica, tá bom? E tem que relacionar esse salmo com as leituras e também com, muito mais amplo do que isso, com o projeto de salvação que Deus nos deu, tá bom? Que ele fez para a gente continuar. Que a gente também tem que saber cantar o salmo de forma orante, saboreando como uma palavra de Deus em nossa vida atual. Toda a palavra de Deus a gente escuta, mas a gente sempre vai escutar pensando lá atrás, quando ela foi escrita, mas trazendo para os nossos dias atuais também. Então, a gente aproveita aquilo que é lá do passado e a gente traz para o presente e até pensando depois no futuro, né? Então, o salmo também. E o salmo, a gente tem que ser uma melodia que faz com que as pessoas possam orar, tá bom? A gente tem que usar a voz de forma adequada, com boa dicção, falar as palavras inteiras até o final, com todos os S's,
pensando na pontuação também, que também está lá presente. E também temos que ter um bom entrosamento com o instrumentista. Se o instrumentista toca num ritmo, a gente está cantando em outro, está num tom, a gente está em outro, também não é o adequado. E, por fim, o Frei Joaquim traz para a gente que a gente tem que saber a parte prática, né? Então, saber manusear o lecionário, saber onde localizar o salmo lá no lecionário, a gente tem que saber comunicar com a Assembleia. Uma coisa que eu acho muito importante é a gente, sempre quando a gente for proclamar o salmo, a gente vai pensar nesse diálogo com as pessoas, a gente tem que olhar para as pessoas em alguns momentos, ou no momento da resposta, porque ninguém dialoga com o outro com a cabeça baixa o tempo todo. Por mais que a gente tenha que olhar a letra, tem que olhar, pensar na salmodia, a gente também precisa fazer esse diálogo com os outros. Então, a gente olha também para as pessoas, né, para transmitir e proclamar a mensagem. E assim também como a gente tem que pensar no uso dos equipamentos que estão ali, né, pensando principalmente no microfone. Tem que ser ajustado, a altura tem que estar adequada, a gente não pode ficar, na hora de cantar o salmo, proclamar o salmo, preocupado com essas questões, né, porque o mais importante, como a gente já falou, é a palavra. Tudo isso tem que estar tudo prontinho já para o momento da proclamação, tá bom? E aí, eu vou fazer aqui uma questão importante, vou desafiar vocês a pensar nisso. Qual é o critério que eu utilizo para escolher a melodia do salmo que eu vou cantar? A gente já falou que a palavra precisa sobressair, que a gente tem que pensar na dicção, que a gente tem que pensar que o mais importante é que é uma leitura proclamada, né, e cantada. Mas ela é cantada, ela tem uma melodia, então a gente tem que escolher qual a melodia que a gente vai usar. E aí, qual é a melodia que a gente escolhe? Será que quando eu vou escolher essa melodia, eu penso naquelas pessoas que não têm conhecimento técnico ou conhecimento musical? Por que eu estou dizendo isso? A gente vê em muitos lugares, em muitas comunidades, melodias de salmos muito difíceis, que as pessoas que precisam dialogar com o salmista não conseguem fazer esse diálogo, porque é uma melodia tão difícil que precisa de um preparo maior. Então, a gente precisa pensar em melodias simples, porque as pessoas vão ouvir uma vez e vão ter que responder. Então, não pode ser uma coisa muito complicada, porque senão o salmista vai falar sozinho, né? Ele não vai ser um diálogo. E aí, isso tudo para a gente pensar qual que é a ênfase que a gente está dando. Se é na melodia ou se é na palavra. Será, eu estou desafiando vocês a pensarem aí, será que a melodia que eu estou escolhendo, eu não estou pensando apenas no meu gosto musical, ao invés de pensar na proclamação da palavra? Às vezes nem cabe direito aquele versículo, aquele refrão ou aquela estrofe no salmo, e eu quero fazer caber porque eu gosto daquela melodia. Então, a gente precisa pensar o que é mais importante, se é a melodia ou se é a palavra. E a gente já sabe qual que é a resposta, né? É a palavra que é o mais importante. Sempre, né? Então, se aquela melodia que eu gosto tanto, que eu tenho segurança para cantar, não cabe naquele versículo, não cabe naquele tipo de salmo, eu preciso modificar, procurar outro. E aí eu propus para a coordenação, né, para a Adriana, para que vocês tivessem a oportunidade de escutar o Salmo 46. Eu achei vários na internet, vocês podem achar outros tantos, que é o mesmo salmo, cantados de maneiras diferentes. E aí eu queria que vocês pensassem como é que as pessoas que cantaram esses salmos, como que elas escolheram. Se de fato foi uma melodia gostosa, uma melodia fácil. Não só, eu não estou dizendo se é a melodia mais bonita ou menos bonita, mais rica ou menos rica, mas é pensando na questão do diálogo com a Assembleia. Se a Assembleia conseguiria responder facilmente aquilo. Se nós que somos músicos já estamos um pouco acostumados com isso, a gente conseguiria responder escutando uma vez só? A gente precisa pensar isso, tá bom? Por fim, ele traz, né, dizendo que o salmo ele é uma leitura proclamada, cantada, e que a gente precisa rezar esse salmo antes. E aí ele traz para a gente os passos da leitura orante. Talvez vocês já conheçam, mas quem não conhecer, tá aí um resuminho bem básico, dá para estudar muita coisa sobre isso. Então, o primeiro passo é a gente ler a palavra, entender as palavras, meditar o segundo passo, pensar como é que aquilo foi escrito, imaginar o cenário onde
a história, né, contada pra gente se passa, quem são os personagens, qual que é o papel desses personagens, como se a gente estivesse assistindo aquilo que está acontecendo ali de verdade. O terceiro passo é orar. Então, a gente vai entendendo a palavra, lendo e meditando, a gente vai rezar com aquela palavra e, por fim, a gente faz a contemplação. Então, esse daí estou muito rápida, né, porque o nosso intuito é falar um pouco sobre os salmos, mas é um método que a gente pode fazer de preparação. Toda vez que a gente tem um salmo que a gente vai cantar, que a gente possa rezar esse salmo primeiro, nos preparar da melhor maneira possível para depois proclamar, tá joia? E para a gente terminar, as nossas perguntas. Como é que vai o ministério de salmista em sua comunidade? A segunda pergunta, como que se dá a preparação litúrgica, espiritual e técnica desses salmistas? Como é que a gente está se preparando, hein? Os salmistas da sua comunidade costumam cantar o salmo responsorial na mesa da palavra? Isso aí é uma outra discussão também. Qual que é o lugar do salmista? Né? É sempre na mesa da palavra, que é o lugar onde a gente proclama as leituras. E em quarto, a sua comunidade conhece o método da leitura orante? Então, olha aí, 4 perguntinhas para a gente refletir, e eu vou mandar também depois para vocês, né, os links das melodias do Salmo 46 para vocês pensarem um pouquinho sobre essas questões todas aqui, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo até agora, e a gente se vê em breve no sexto capítulo, que vai terminar a primeira parte do livro, tá bom? Até mais!